O som irritante das cadeiras de plástico arrastando no chão ecoava pelo corredor lotado do Hospital Municipal da Zona Norte de São Paulo. Rafael Alcântara ajustou o nó da gravata italiana pela terceira vez em 10 minutos, sentindo o tecido fino apertar seu pescoço como uma lembrança incômoda de que estava completamente fora de seu ambiente. Ao seu redor, dezenas de pessoas aguardavam atendimento, algumas com ferimentos visíveis, outras apenas com expressões de cansaço e resignação estampadas no rosto. Ele observou o relógio suíço no pulso. 45 minutos. 45 minutos de sua vida desperdiçados naquele lugar, que cheirava a desinfetante e desesperança. O corte profundo em sua mão direita, resultado de um acidente idiota com um porta-retratos de vidro em seu escritório, latejava sob a gaze improvisada que sua secretária havia colocado. Ela havia insistido que ele fosse ao hospital particular da família, mas Rafael estava perto demais daquele hospital público quando o acidente aconteceu, e a hemorragia não dava tempo para atravessar a cidade. Um homem ao seu lado tossia sem parar, cobrindo a boca com um lenço sujo. Uma mulher grávida reclamava das dores nas costas para a acompanhante. Crianças choravam. Rafael fechou os olhos tentando se transportar mentalmente para qualquer outro lugar. Para a sala de reuniões climatizada de sua empresa. Para seu apartamento minimalista com vista para o Parque Ibirapuera. Para qualquer lugar que não fosse ali. Foi quando ouviu o choro. Não era um choro qualquer daqueles que crianças fazem quando querem chamar atenção ou estão entediadas. Era um som dilacerante, cheio de desespero puro, que cortou o burburinho do hospital como uma lâmina. Rafael abriu os olhos e virou a cabeça na direção do som. Uma menina pequena, não devia ter mais que 4 anos, estava no colo de uma enfermeira que tentava acalmá-la sem muito sucesso. O uniforme branco da profissional estava manchado de sangue, e Rafael percebeu que ela vinha de algum atendimento de emergência. A criança tinha cabelos castanhos claros desarrumados, o rosto vermelho e molhado de tanto chorar, e vestia um vestidinho amarelo com desenhos de borboletas que estava rasgado na manga. "Por favor, tem que salvar minha mãe, por favor!" A vozinha aguda da menina tremiam entre soluços. "Ela não pode ir embora, eu preciso da minha mãe!" A enfermeira trocou olhares preocupados com uma assistente social que havia se aproximado. "Querida, os médicos estão fazendo tudo o que podem. Você precisa ser forte agora." "Não, eu quero minha mãe, quero ver minha mãe." A menina se debatia, tentando se soltar do abraço da enfermeira. "Ela está machucada por causa de mim. Eu pedi para ela me buscar mais cedo na escola porque eu estava com medo do trovão e agora ela está machucada." Rafael sentiu algo estranho apertar seu peito. Aquela criança estava claramente traumatizada e as pessoas ao redor apenas observavam com piedade, mas ninguém fazia nada além de sussurrar entre si. A assistente social se abaixou na altura da menina, falando em tom baixo que Rafael não conseguia ouvir completamente, mas captou palavras como abrigo temporário e procedimento padrão. A menina começou a chorar ainda mais alto. "Não, eu não vou. Eu fico aqui. Minha mãe vai acordar e vai me procurar." Algo dentro de Rafael se moveu. Ele não sabia exatamente o que. Talvez fosse a injustiça daquela situação. Talvez fosse o desespero genuíno da criança. Talvez fosse apenas o tédio de estar ali esperando. Mas antes que pudesse processar racionalmente o que estava fazendo, ele se levantou da cadeira e caminhou até o pequeno grupo. "Com licença." Sua voz saiu mais autoritária do que pretendia, efeito de anos comandando salas de reunião. As 3 mulheres olharam para ele surpresas. "Qual é exatamente a situação?" A assistente social franziu a testa, avaliando o terno impecável e os sapatos importados. "Desculpe, senhor, mas isso não lhe diz respeito. Estamos cuidando de uma menor que precisa ser encaminhada para..." "Eu entendo os procedimentos." Rafael a interrompeu, tirando sua carteira do bolso interno do paletó. Ele retirou um cartão de visita e estendeu para a mulher. "Meu nome é Rafael Alcântara. Sou CEO da Alcântara Investimentos. Essa criança tem família? Alguém que possa ser contatado?" A assistente social pegou o cartão, seus olhos se arregalando ligeiramente ao ler o nome. "Todo mundo em São Paulo
Conhecia o nome Alcântara. A família era praticamente realeza empresarial. Senhor Alcântara, nós... Bem, não conseguimos contato com nenhum parente ainda. A mãe da criança sofreu um acidente de carro grave. Ela está na UTI, em coma induzido. Não havia mais ninguém no veículo. Encontramos apenas um telefone celular que ficou completamente destruído no impacto. E o pai? Rafael ouviu sua própria voz perguntar. Não sabemos. A menina diz que não tem pai, que sempre foi só ela e a mãe. A assistente social hesitou. Senhor, eu entendo sua preocupação, mas não podemos simplesmente deixar uma criança sem supervisão adequada. Há protocolos. E se eu assumir a responsabilidade temporária por ela? As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse detê-las. O que diabos estava fazendo? Ele mal conseguia cuidar de si mesmo. Sua geladeira tinha apenas água mineral e uma garrafa de champanhe francesa. Ele não sabia absolutamente nada sobre crianças. O silêncio que se seguiu foi pesado. A enfermeira arregalou os olhos. A assistente social abriu e fechou a boca algumas vezes, claramente sem saber como responder. A menina, que havia parado de se debater, olhou para Rafael pela primeira vez. E foi naquele momento que aconteceu. Quando os olhos da criança encontraram os dele, Rafael sentiu como se alguém tivesse socado seu estômago. Não era possível. Simplesmente não era possível. Aqueles olhos verdes intensos com aquele tom exato de Jade que ele conhecia tão bem, que havia perseguido seus sonhos por anos, não podiam estar olhando para ele através do rosto daquela criança desconhecida. Ele piscou várias vezes tentando afastar a tontura súbita. Devia ser a perda de sangue, ou o choque, ou qualquer explicação racional, que fizesse sentido. Mas quanto mais ele olhava, mais a sensação de familiaridade crescia. O formato do rosto ainda infantil, mas com traços delicados. O nariz pequeno e levemente arrebitado. A boca que, mesmo tremendo de choro, tinha um formato que ele reconhecia. Senhor Alcântara, a voz da assistente social o trouxe de volta à realidade. O senhor está bem? Sua mão está sangrando. Rafael olhou para baixo e viu que a gaze estava encharcada de sangue. Ele nem havia percebido. Estou bem. Quanto à minha proposta, tenho recursos suficientes para garantir que essa criança seja bem cuidada enquanto a mãe se recupera. Posso contratar uma babá profissional, oferecer segurança, tudo dentro da lei. Apenas não acho justo traumatizar ainda mais uma criança que já está sofrendo o suficiente. Papai, o senhor vai ser meu papai? A vozinha da menina cortou o ar, tão baixa que ele quase não ouviu. O mundo pareceu parar por um segundo. Como você se chama? Rafael se agachou, ignorando a dor na mão, para ficar na altura dos olhos da criança. Isabela, meu nome é Isabela Marina. A menina enxugou as lágrimas com as costas das mãos pequenas. Minha mãe me chama de Bela. Marina. O nome ecoou na mente de Rafael como um trovão. Não podia ser ela. Depois de 5 anos, depois de ter procurado por meses, depois de ter desistido e tentado seguir em frente. Não podia ser exatamente agora, exatamente assim. Isabela é um nome bonito, ele conseguiu dizer, mantendo a voz firme apesar do turbilhão interno. Vou fazer o seguinte, vou ajudar você a ficar perto da sua mãe, está bem? Mas você precisa ser corajosa. A menina assentiu lentamente, os olhos verdes enormes fixos nele, com uma confiança que Rafael não merecia. O senhor promete que não vai deixar levarem eu embora? Prometo. E ao fazer aquela promessa, Rafael sentiu que estava selando algo muito maior do que imaginava. A assistente social ainda parecia hesitante, mas após uma ligação rápida para seu supervisor e verificação da ficha criminal limpa de Rafael, além da óbvia influência do sobrenome Alcântara, ela concordou em deixar a criança sob seus cuidados temporários, com a condição de que relatórios diários fossem apresentados e que uma avaliação completa fosse feita em 48 horas. Enquanto assinava os papéis necessários, Rafael mal conseguia manter a mão firme. Sua mente estava a 1000 por hora, Marina. Aquele segundo nome não podia ser coincidência. E aqueles olhos,
aqueles malditos olhos verdes que ele via em seus sonhos há 5 anos. Senhor Alcântara? Uma médica se aproximou. Precisa cuidar dessa mão agora, ou vai ter problemas mais sérios. Ele acenou, mas antes de seguir a médica, abaixou-se novamente para Isabela. Vou ali rapidinho cuidar de um machucado, mas não vou embora, está bem? Vou deixar você aqui com a enfermeira. E quando eu voltar, vamos juntos tentar descobrir sobre sua mãe. Pode ver ela? Os olhos de Isabela se iluminaram com esperança. Pode perguntar para os médicos se eu posso ver minha mãe. Vou tentar. Rafael não tinha ideia se conseguiria, mas diante daquele olhar, era impossível dizer não. O atendimento ao seu corte foi rápido. 7 pontos e um sermão da médica sobre cuidado com objetos cortantes. Ele mal prestou atenção. Sua cabeça estava ocupada demais processando o impossível. Assim que foi liberado, com a mão enfaixada adequadamente, ele pegou seu celular e fez uma ligação. Doutor Henrique, preciso de um favor urgente. A voz de Rafael era tensa enquanto ele falava com o diretor do hospital, um velho amigo de família. Sim, estou no Hospital Municipal da Zona Norte. Preciso de informações sobre uma paciente na UTI, vítima de acidente de carro. Deu entrada hoje. Não sei o nome completo, mas sei que tem uma filha chamada Isabela Marina. Houve uma pausa enquanto ele esperava. Cada segundo parecia uma eternidade. Marina Oliveira Andrade. A voz do diretor veio pelo telefone. 30 anos, artista plástica. Estado crítico, mas estável. Coma induzido devido a traumatismo craniano e múltiplas fraturas. As próximas 72 horas são decisivas. Rafael teve que se apoiar na parede. Marina Oliveira Andrade. Era ela. Depois de 5 anos, depois de ter rastreado cada galeria de arte, cada exposição, cada café que ela costumava frequentar, depois de ter contratado detetives particulares que não encontraram nada, ela estava ali, a poucos metros dele, lutando pela vida em uma UTI de hospital público. E ele tinha sua filha sob seus cuidados, uma menina de 4 anos, com os olhos dela, com o sobrenome dela, uma menina que tinha exatamente a idade certa para ser... Não, ele não podia pensar nisso agora, não sem ter certeza, não sem conversar com Marina, não sem entender por que ela havia desaparecido sem uma palavra há 5 anos, quando eles estavam planejando um futuro juntos. Rafael voltou para onde havia deixado Isabela. A menina estava sentada quieta agora, abraçando uma boneca surrada que alguém deve ter encontrado em seus pertences. Quando o viu, seus olhos se iluminaram ligeiramente. E aí, Bela? Rafael tentou sorrir. Que tal sairmos daqui? Você deve estar cansada. Mas e minha mãe? Ela está sendo muito bem cuidada pelos médicos. Eles disseram que ela precisa descansar bastante agora. Amanhã podemos voltar e ver como ela está. Ele estendeu a mão saudável para a menina. Você gosta de chocolate quente? Isabela hesitou por apenas 1 segundo antes de colocar sua mãozinha na dele. Eu gosto. Minha mãe sempre faz chocolate quente quando tá frio. Enquanto caminhavam pelos corredores do hospital em direção à saída, Rafael sentiu o peso daquela mãozinha pequena na sua. Uma vida minúscula que, de alguma forma, havia se tornado sua responsabilidade. Uma criança que poderia muito bem ser a resposta para perguntas que ele nem sabia que ainda precisava fazer. A cobertura de Rafael ocupava o último andar de um dos edifícios mais exclusivos da região dos Jardins. Quando as portas do elevador privativo se abriram diretamente em sua sala, Isabela arregalou os olhos, apertando ainda mais a boneca surrada contra o peito. O piso de mármore polido refletia as luzes indiretas como um espelho, e as paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade iluminada. Uau! Ela sussurrou, tão baixinho que Rafael quase não ouviu. É aqui que eu moro, ele explicou, sentindo-se estranhamente desconfortável. De repente, todo aquele luxo parecia excessivo, quase obsceno. Como ele nunca havia percebido o quão vazia aquela casa era. Tudo era moderno, minimalista, frio. Não havia uma única foto nas paredes, nenhum objeto pessoal à vista. Era mais um showroom de revista, de arquitetura do que um lar. Isabela caminhou lentamente pela sala,
seus tênis pequenos fazendo um som abafado no piso. Ela parou diante do enorme sofá de couro italiano. Pode sentar? A pergunta simples partiu o coração de Rafael. Claro que pode. Pode sentar onde quiser. Ele hesitou, percebendo que não fazia ideia do que fazer a seguir. Oferecer comida? Colocar a criança para dormir? Onde ela ia dormir, afinal? Ele não tinha quarto de hóspedes preparado para uma criança de 4 anos. Como se lesse sua mente, Isabela bocejou. Tô com sono, posso dormir? Sim, claro. Rafael olhou, ao redor desesperado. Deixa eu preparar um lugar para você. Ele pegou o celular e discou rapidamente para sua secretária. Não importava que fossem quase 10 da noite, Júlia sempre atendia. Rafael, aconteceu alguma coisa? A voz preocupada dela veio do outro lado. Júlia, preciso que você compre algumas coisas. Urgente. Roupas infantis, tamanho 4 anos, menina. Pijamas, roupas para o dia, produtos de higiene infantil e... não sei. O que mais uma criança de 4 anos precisa? Houve uma pausa significativa. Rafael, você quer repetir isso? Roupas infantis? É uma longa história. Pode fazer isso? E preciso que chegue aqui em no máximo 1 hora. Vou fazer o possível. Mais alguma coisa? Rafael olhou para Isabela, que tinha escalado o sofá e estava encolhida contra as almofadas, abraçando a boneca. Brinquedos, livros infantis e... talvez um bicho de pelúcia novo? O dela parece bem usado. Ele baixou a voz. E lençóis infantis, travesseiros menores. Vou precisar improvisar um quarto. Entendido. Estou providenciando tudo agora. Enquanto esperava, Rafael sentou-se ao lado de Isabela no sofá, mantendo uma distância respeitosa. Você jantou hoje? A menina negou com a cabeça. Eu não estava com fome. Mas agora está? Ele tentou lembrar se havia qualquer coisa comestível em sua cozinha, além de água mineral e café importado. A resposta, ele sabia, era provavelmente não. Um pouquinho. Rafael se levantou e foi até a cozinha integrada, abrindo a enorme geladeira de inox. Como esperado, estava praticamente vazia. Ele comia fora todas as refeições ou pedia delivery. Havia uma garrafa de suco de laranja que sua faxineira devia ter deixado, alguns iogurtes gourmet e um pote de morangos. Não exatamente um jantar adequado para uma criança. Que tal ovo mexido com torradas? Ele ofereceu, lembrando vagamente que havia ovos no gavetão especial. Minha avó costumava fazer para mim quando eu era pequeno. Foi a primeira vez que Isabela sorriu, ainda que timidamente. Eu gosto de ovo. Fazer ovo mexido não podia ser tão difícil. Rafael havia gerenciado fusões milionárias, certamente conseguiria cozinhar ovos. Ele puxou a manga da camisa, procurou uma frigideira entre os utensílios praticamente novos e se pôs ao trabalho. Quebrou 4 ovos em uma tigela, adicionou um pouco de leite, sal e tentou lembrar o que mais sua avó colocava. Manteiga. Definitivamente manteiga. O resultado final não foi o mais bonito, mas estava comestível. Ele serviu em um prato de porcelana fina que provavelmente custava mais do que um salário mínimo e colocou diante de Isabela na ilha da cozinha. A menina comeu devagar, em silêncio, os olhos verdes fixos no prato. Isabela, Rafael começou cautelosamente, sentando-se ao lado dela. Você pode me contar um pouco sobre sua mãe? Como ela se chama? Marina, a menina respondeu entre garfadas. Minha mãe é a Marina. Ela é a pessoa mais linda do mundo e ela desenha coisas muito bonitas. O coração de Rafael acelerou. Desenha? Ela é artista? Sim, ela desenha em livros e às vezes faz quadros grandes com tintas coloridas. Tem um ateliê pequeno no nosso apartamento. Isabela olhou para ele com aqueles olhos assustadoramente familiares. O senhor conhece minha mãe? A pergunta o pegou desprevenido. Talvez. Faz muito tempo. Ela é muito bonita, Isabela repetiu, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Todo mundo diz que eu pareço com ela, mas eu acho que meus olhos são diferentes. Os dela são mais como quando o mar está bem verdinho. Rafael engoliu em seco. Os olhos de Marina eram exatamente assim.
verde água mudando de tom conforme a luz, e os olhos de Isabela eram uma versão mais profunda daquele verde, puxando mais para o jade. Eram os olhos da família Alcântara. Eram os olhos que ele via no espelho todas as manhãs. A campainha do elevador tocou, anunciando a chegada de Júlia com as compras. Pelo resto da noite, Rafael se viu imerso em um mundo completamente novo. Ajudar Isabela a trocar de roupa, encontrar um pijama que coubesse, improvisar uma cama no quarto de hóspedes com lençóis novos, com estampas de estrelas que Júlia havia escolhido. A secretária tinha feito um trabalho impressionante em tão pouco tempo. Minha mãe sempre conta uma história. Antes de eu dormir, Isabela disse, já deitada sob o edredom novo, abraçando um ursinho de pelúcia que ainda tinha a etiqueta. Rafael sentou-se na beirada da cama improvisada, completamente perdido. Eu não sou muito bom com histórias. Pode inventar uma, ela sugeriu com a simplicidade típica de uma criança. Então ele inventou uma história sobre uma princesa corajosa que salvava dragões em vez de matá-los, porque até os dragões precisavam de amigos. Era desajeitado e improvável, mas Isabela ouviu com os olhos arregalados até começar a piscar de sono. Quando ela finalmente dormiu, Rafael ficou ali por mais alguns minutos, observando o rosto pequeno relaxado no travesseiro. Ela era linda. Tinha traços delicados, cabelos castanhos claros que caíam em ondas suaves, aquele nariz pequeno que lembrava tanto o de Marina, e aqueles olhos. Mesmo fechados, Rafael conseguia vê-los em sua mente. Aquela tonalidade exata de verde jade que só existia em uma família, a dele. Ele saiu do quarto silenciosamente e foi direto para seu escritório. Ligou o computador e começou a procurar. Primeiro, pesquisou o nome Marina Oliveira Andrade. Vários resultados apareceram, mas quando ele adicionou artista e São Paulo à busca, encontrou o que procurava. Um portfólio online simples, mas elegante. Ilustrações delicadas de livros infantis, aquarelas de paisagens urbanas. E ali, em uma foto de perfil pequena no canto da página, estava ela, Marina. O cabelo estava mais curto do que ele lembrava, cortado na altura dos ombros, mas era inconfundivelmente ela. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo sorriso tímido que costumava reservar apenas para ele. Rafael clicou em cada trabalho, em cada ilustração. Eram boas. Não, eram excepcionais. Marina sempre teve talento, mas agora havia uma maturidade em seu trabalho que não existia 5 anos atrás. Ele percebeu que muitas das ilustrações eram para livros infantis, histórias sobre mães e filhas, sobre família, sobre amor. Havia uma aquarela em particular que o fez parar. Era um retrato de uma mulher de costas, segurando uma criança pequena, ambas olhando para o horizonte onde o sol se punha. Não havia rostos visíveis, mas havia uma ternura na postura, na forma como a mulher abraçava a criança. Na descrição, estava escrito apenas, meu maior tesouro. Ele fechou o computador e encostou na cadeira, passando a mão pelo rosto. Marina havia continuado sua vida. Havia tido uma filha. Havia construído uma carreira, sem ele. A pergunta que o atormentava há 5 anos voltou com força total. Por quê? Por que ela havia ido embora? Por que havia desaparecido completamente, mudado de telefone, de endereço, sem deixar rastros? Eles estavam bem. Não, estavam mais que bem. Estavam apaixonados. Ele tinha planos. Tinha comprado um anel. Ia pedir ela em casamento. E então, de um dia para o outro, ela simplesmente não estava mais lá. O apartamento que dividiam estava vazio, seus pertences haviam desaparecido e não havia uma única nota, uma única explicação. Ele havia procurado desesperadamente. Ligou para todos os amigos dela, visitou sua família no interior, contratou detetives, nada. Era como se Marina Oliveira tivesse se evaporado. Eventualmente, ele precisou aceitar que ela não queria ser encontrada, que tinha ido embora por vontade própria, e isso havia partido ele de formas que nem sabia ser possível. Agora ela estava aqui, nesta cidade, o tempo todo, com uma filha que tinha 4 anos e meio,
segundo o que ele calculou rapidamente, o que significava que Marina estava grávida quando foi embora. Grávida e não disse nada. Rafael sentiu a raiva borbulhar em seu peito, misturada com mágoa e confusão. Mas mais forte que tudo isso era a necessidade de saber. Ele precisava de respostas. Precisava saber se suas suspeitas estavam corretas. Precisava saber se Isabela era sua filha. Nos dias seguintes, uma rotina estranha se estabeleceu. Rafael acordava cedo, algo que nunca havia sido um problema. Mas agora ele acordava com um propósito diferente. Isabela era uma criança matinal, e ele a encontrava já acordada, sentada na sala, desenhando em um caderno novo que Júlia havia providenciado. "O que você está desenhando?" ele perguntou na segunda manhã, sentando-se ao lado dela com uma xícara de café forte. "Minha família", ela respondeu sem olhar para cima, concentrada, nos traços de lápis de cor. "Olha, essa é minha mãe, essa sou eu e esse aqui é meu pai." Rafael observou o desenho. Era típico de criança, figuras em formato de palito, mas havia algo tocante nele. A figura da mãe era colorida com tons vibrantes. A menina estava de mãos dadas com ela, sorrindo. E do outro lado, também de mãos dadas, estava um homem alto com um risco verde nos olhos. "Seu pai?" ele perguntou, a voz saindo mais rouca que pretendia. "Eu não conheço ele", Isabela explicou, adicionando mais detalhes à figura masculina. "Mas eu sempre desenho ele do mesmo jeito, alto com olhos verdes como os meus, e sempre está segurando minha mão." Rafael precisou desviar o olhar, a emoção ameaçando transbordar. "E sua mãe? Ela fala sobre ele?" "Não muito. Às vezes ela fica triste quando eu pergunto. Então eu parei de perguntar." A menina finalmente olhou para ele, aqueles olhos verdes perfurando direto em sua alma. "Mas eu acho que ele ia gostar de mim. Eu sou uma boa menina. A professora sempre diz isso. Tenho certeza que qualquer pai teria muita sorte de ter você como filha." Rafael estendeu a mão e bagunçou suavemente o cabelo dela. Um gesto que saiu natural apesar de nunca ter feito isso antes. Eles tomaram café da manhã juntos, panquecas que Rafael tentou fazer e queimou levemente, mas que Isabela comeu mesmo assim, cobrindo com geleia de morango. Depois foram ao hospital. Rafael havia usado sua influência para conseguir informações privilegiadas sobre o estado de Marina. Ela ainda estava em coma induzido, mas os sinais vitais estavam melhorando. Os médicos eram cautelosamente otimistas. Conseguir permissão para Isabela ver a mãe foi mais complicado, mas o nome Alcântara abria portas. Eles colocaram aventais estéreis sobre a roupa e foram guiados até a UTI. Rafael ficou do lado de fora da sala, observando através do vidro, enquanto uma enfermeira levava Isabela para perto da cama. E ali estava ela, Marina. Conectada a uma infinidade de tubos e monitores, o rosto pálido, mas ainda belo, o cabelo espalhado no travesseiro branco. Vê-la daquele jeito tão frágil, tão vulnerável, fez algo se apertar dolorosamente no peito de Rafael. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de 5 anos de mágoa, ele ainda sentia algo por ela. Algo profundo que nunca havia realmente desaparecido. Isabela falava com a mãe, segurando a mão, dela com cuidado, tomando cuidado com os tubos. Rafael não conseguia ouvir o que ela dizia, mas podia ver as lágrimas escorrendo pelo rosto pequeno. Seu coração se partiu um pouco mais. Quando saíram do hospital, Isabela estava mais quieta que o normal. No carro, ela olhava pela janela, abraçando o ursinho novo. "Ela vai ficar boa?" A pergunta veio em um sussurro. "Os médicos estão fazendo tudo o que podem. Ela é forte, assim como você." Rafael dirigia devagar, sem pressa de voltar para a cobertura vazia. Nos dias que se seguiram, Rafael descobriu coisas sobre si mesmo que nunca soube. Descobriu que podia ser paciente quando Isabela derramava suco no tapete persa importado. Descobriu que ria quando ela contava piadas sem graça de criança. Descobriu que seu coração podia se encher de orgulho quando ela mostrava um desenho novo. Ele também tomou uma decisão. Na quinta noite, depois de colocar Isabela para dormir, pegou alguns fios de cabelo da escova dela.
Foi fácil demais obter uma amostra sua própria, apenas alguns fios puxados rapidamente. No dia seguinte, enquanto Isabela estava na escolinha temporária que ele havia arranjado, Rafael foi a um laboratório particular e discreto. Preciso de um teste de paternidade, ele disse ao técnico, e preciso do resultado em 48 horas. Vamos precisar de uma amostra da mãe também, senhor. Rafael pensou rápido. A mãe está hospitalizada. Vou providenciar. Foi mais fácil do que deveria. Uma enfermeira que trabalhava no turno da noite, uma quantia generosa de dinheiro, e ele tinha o que precisava. Não era legal, ele sabia. Não era ético, mas ele precisava saber. Precisava da confirmação do que seu coração já gritava. 48 horas depois, ele tinha o envelope em mãos. Sentou-se em seu escritório, as mãos tremendo levemente enquanto abria. Passou os olhos rapidamente pelos termos técnicos até encontrar o que procurava. Probabilidade de paternidade, 99,99%. Isabela era sua filha. Sua filha. Ele tinha uma filha de 4 anos e meio que ele não conhecia. Uma menina que desenhava famílias imaginárias com um pai que nunca havia conhecido. Uma criança que tinha seus olhos, seu DNA, metade dele correndo em suas veias. E Marina havia escondido isso dele. Havia levado embora não apenas a si mesma, mas também a filha dele. Os primeiros sorrisos, as primeiras palavras, os primeiros passos, tudo roubado dele. A raiva que Rafael sentiu naquele momento foi visceral. Ele amassou o papel em suas mãos, querendo quebrar algo, gritar, exigir respostas que apenas Marina podia dar. Como ela pôde? Como ela teve coragem de fazer isso com ele? Mas então ouviu um barulho pequeno na porta. Virou-se e viu Isabela parada ali, o ursinho arrastando no chão, os olhos verdes curiosos. Você tá bravo? Rafael respirou fundo, forçando a raiva para baixo, e abriu um sorriso que esperava parecer genuíno. Não, Bela, só estou pensando em coisas de trabalho. Ele abriu os braços. Vem cá. Isabela atravessou o escritório e subiu em seu colo, algo que havia se tornado natural nos últimos dias. Ela era tão pequena, tão frágil em seus braços. Como Marina pôde pensar que ele não ia querer isso? Que ele não ia amar essa criança com cada fibra do seu ser? O vovô Luiz ligou. Isabela anunciou, referindo-se ao segurança que Rafael havia colocado na portaria, com instruções específicas sobre quem podia ou não subir. Disse que tem um senhor querendo falar com você, um senhor velho. Rafael franziu a testa. Senhor velho? Ele disse o nome? Disse que era seu pai. O corpo de Rafael ficou rígido. Seu pai. Augusto Alcântara nunca simplesmente aparecia sem avisar. Eles mal se falavam, apenas o necessário sobre negócios. Havia um distanciamento entre eles que datava de anos, desde que Rafael decidiu seguir seu próprio caminho, em vez de ser apenas mais uma peça no império do pai. Bela, pode ir assistir televisão na sala? Vou receber uma visita rápida. Ele colocou a menina no chão gentilmente. É o vovô de verdade? Igual você é meu pai de verdade? A pergunta inocente foi como uma faca no peito de Rafael. Ela não sabia. Ainda não sabia que aquele homem que tinha acolhido ela por bondade era na verdade seu pai biológico. Ele é meu pai, sim, mas não é seu avô, Bela. Pelo menos não do jeito que você pensa. Ainda não, ele completou mentalmente. Vai lá, tá bom? Liga a televisão no canal dos desenhos. Quando Isabela saiu, Rafael autorizou a subida de Augusto. Ele ficou em pé atrás da escrivaninha, os braços cruzados, preparado para o confronto que certamente viria. Não tinha ideia do que o pai queria, mas sabia que não era nada bom. Augusto Alcântara nunca trazia boas notícias. O elevador se abriu, e seu pai entrou na cobertura com a presença autoritária que sempre teve. Augusto tinha 72 anos, mas não demonstrava. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno inglês impecável, postura ereta. Era a imagem viva do poder e do controle. Rafael. A voz era grave, medida. Soube que você está abrigando uma criança. Direto ao ponto, como sempre. E daí? Desde quando minha vida pessoal te interessa?
desde que você decidiu envolver o nome Alcântara em uma situação irregular. Augusto caminhou pela sala observando tudo com olhos críticos. Foi quando viu Isabela na sala ao lado, sentada no sofá, assistindo desenhos animados. Seus olhos se estreitaram. Aquela é a criança? Sim. E não há nada de irregular. A mãe dela está hospitalizada. Ela precisava de cuidados temporários. Eu me ofereci. Fim da história. Fim da história. Augusto deu alguns passos em direção à sala, estudando Isabela de longe. Rafael viu quando o reconhecimento surgiu nos olhos do pai. Aqueles olhos verdes inconfundíveis. Quantos anos ela tem? 4,5. Rafael manteve a voz neutra, mas estava tremendo internamente. Augusto se virou lentamente para ele, o rosto pálido. Diga-me que não é o que estou pensando. Não sei o que. Você está pensando, pai? Por que não me esclarece? Houve um silêncio pesado. Augusto respirou fundo várias vezes, como se estivesse se preparando para algo. Rafael, preciso conversar com você, em particular, agora. Eles foram para o escritório. Rafael fechou a porta e esperou, os braços ainda cruzados em uma postura defensiva. Augusto caminhou até a janela, ficando de costas para o filho por um longo momento. O nome da mãe, Augusto finalmente disse. É Marina Oliveira? O sangue de Rafael congelou. Como você sabe? Augusto se virou, e pela primeira vez na vida, Rafael viu algo parecido com remorso no rosto do pai. Porque eu a conheci. Há quase 5 anos. O quê? Rafael deu um passo à frente, as mãos fechadas em punhos. Do que você está falando? Senta, Rafael. Essa conversa vai ser longa. Não vou sentar. Você vai me explicar agora o que diabos está dizendo. Augusto passou a mão pelo rosto, um gesto cansado que Rafael raramente via. Há 5 anos, quando você estava namorando aquela artista, eu fiz uma investigação sobre ela. Procedimento padrão quando meus filhos se envolvem seriamente com alguém. Você fez o quê? A voz de Rafael era perigosamente baixa. Descobri que ela vinha de uma família simples do interior, sem recursos, sem conexões. Achei que ela estava atrás do seu dinheiro. Augusto levantou a mão quando Rafael tentou interromper. Deixa eu terminar. Quando a investigação mostrou que ela estava grávida, eu tomei uma decisão. Que decisão? Rafael sentiu o mundo começar a girar. Fui até ela, ofereci dinheiro, muito dinheiro, para que ela fosse embora e nunca mais entrasse em contato com você. Augusto pronunciou cada palavra com dificuldade, como se fossem veneno em sua boca. Disse a ela que você não queria uma família, que queria focar na carreira, que um filho seria um peso que destruiria seu futuro. Disse que você era jovem demais, que não estava preparado. Rafael teve que se apoiar na mesa. A sala estava girando. Você fez o quê? Eu achei que estava te protegendo. Achei que estava salvando você de um erro que mudaria sua vida para sempre. A voz de Augusto tremeu. Ela chorou muito. Implorou para que eu deixasse ela falar com você, mas eu disse que você já sabia, que tinha me mandado resolver a situação. Você mentiu. Rafael mal conseguia formar as palavras. Você mentiu para ela. Me fez de monstro. Me fez parecer que eu estava rejeitando meu próprio filho. Eu não sabia que a criança era sua. Ela não me disse, mas eu deduzi pela forma como ela reagiu, pela forma como ela protegeu a barriga quando chorava. Augusto deu um passo em direção ao filho. Rafael, sai daqui! A voz de Rafael era gelada, controlada, mas carregada de uma fúria que ele nunca havia sentido. Sai da minha casa agora. Filho, deixa eu explicar. Não sou seu filho. Rafael avançou, e Augusto deu um passo para trás, surpreso. Um pai não faz isso. Um pai não destrói a vida do filho dessa forma. Você não tirou apenas Marina de mim. Você tirou minha filha. Você roubou 4 anos da minha vida com ela. Os primeiros sorrisos, as primeiras palavras, tudo que eu poderia ter tido. Eu estava tentando te proteger. Me proteger? Rafael riu, um som amargo sem humor. Você me destruiu. Eu passei 5 anos achando que Marina tinha me abandonado. 5 anos me perguntando o que eu tinha feito de errado.
5 anos com um buraco no peito que nunca se fechou. E o tempo todo foi você que fez. Isso. Augusto parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Eu estava errado. Eu vejo isso agora. Quando vi aquela menina, aqueles olhos, eu soube imediatamente. E senti... Ele parou, a voz quebrando. Senti um arrependimento que não sabia ser capaz de sentir. Seu arrependimento não muda nada. Não devolve o tempo perdido. Não apaga a dor que você causou. Rafael abriu a porta do escritório. Quero que você saia. E não quero você perto da minha filha. Nunca. Rafael... Nunca. A voz de Rafael ecoou pela cobertura. Isabela apareceu na porta da sala, assustada. Ele respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Sai, pai. Antes que eu faça algo que vamos nos arrepender. Augusto olhou mais uma vez para Isabela, seus olhos se enchendo de lágrimas não derramadas. Então, ele acenou com a cabeça e caminhou até o elevador. Antes de entrar, virou-se uma última vez. Eu sinto muito, Rafael. Mais do que você pode imaginar. As portas se fecharam e ele se foi. Rafael ficou parado ali, tremendo de raiva e choque. Tudo fazia sentido agora. O desaparecimento repentino de Marina. A forma como ela tinha sumido completamente sem deixar rastros. Ela não tinha fugido dele. Ela tinha fugido do que achava que era uma rejeição. Tinha fugido protegendo a filha de um pai que acreditava não a querer. Rafael? A vozinha de Isabela o trouxe de volta. Ela estava parada ao lado dele, os olhos verdes preocupados. Você tá chorando? Ele tocou o rosto e se surpreendeu ao encontrá-lo molhado. Não havia percebido que estava chorando. Abaixou-se, ficando na altura dela. Estou bem, Bela. Só recebi uma notícia triste. É sobre minha mãe? O medo imediato na voz dela partiu seu coração. Não, sua mãe está melhorando a cada dia. É sobre coisas de adultos que você não precisa se preocupar. Ele a puxou para um abraço apertado. Sua filha. Aquela era sua filha, e ele tinha perdido tanto tempo com ela por causa da manipulação cruel de seu pai. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Rafael ficou acordado no escritório olhando para o teste de DNA. Ele tinha uma filha. Marina tinha carregado e criado a filha deles sozinha por 4 anos e meio, acreditando que ele não a queria. A dor que ela deve ter sentido, a solidão, o medo, tudo porque seu pai havia mentido. Ele pegou o celular e ligou para o hospital. Pediu para falar com o médico responsável por Marina. Dr. Silva, preciso saber quando ela vai acordar. Quando posso falar com ela? Senhor Alcântara, estamos reduzindo a sedação gradualmente. Se tudo correr bem, ela deve recuperar a consciência nas próximas 24 a 48 horas. A voz do médico era profissional, mas gentil. Mas preciso avisá-lo que ela pode ficar desorientada, confusa. É normal após um coma induzido. Eu entendo, mas preciso falar com ela assim que possível. É importante. É sobre a filha dela. A menina está bem? Soubemos que o senhor está cuidando dela. Ela está ótima, segura, esperando pela mãe. Rafael olhou para o corredor onde ficava o quarto de Isabela. Só queremos que ela volte para casa. No dia seguinte, Rafael acordou com Isabela pulando em sua cama, algo que ela havia começado a fazer nas últimas manhãs. Acorda, acorda. Vamos ver minha mãe hoje? Ele sorriu, puxando-a para debaixo das cobertas e fazendo cócegas. Os risos dela encheram o quarto, um som que ele estava começando a amar mais do que qualquer coisa. Vamos sim, depois do café da manhã. Eles tinham desenvolvido uma rotina. Rafael fazia panquecas ou tentava, enquanto Isabela desenhava na mesa da cozinha. Ela desenhava constantemente. Famílias felizes, casas com jardins, cachorros e gatos. Sempre ela, a mãe e uma figura masculina alta com olhos verdes. Bela, Rafael disse enquanto virava uma panqueca que estava queimando. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você sempre desenha um homem nos seus desenhos de família? Isabela inclinou a cabeça pensando. Porque toda família tem um papai. Eu não tenho o meu, mas eu imagino como ele seria.
alto como você, com olhos verdes como os meus, e ele sempre está sorrindo, porque famílias deixam as pessoas felizes. Rafael teve que se virar para esconder as lágrimas que ameaçavam cair. Quando se recompôs, sentou-se ao lado dela. E se eu te dissesse que esse papai que você desenha pode ser real? Os olhos dela se arregalaram. Real? Como? Às vezes a vida é complicada. Às vezes os adultos cometem erros ou acreditam em coisas que não são verdade. E às vezes, pessoas que deveriam estar juntas ficam separadas por causa desses erros. Ele escolhia as palavras com cuidado. Mas eu acredito que, quando sua mãe acordar, muita coisa vai se esclarecer. E quem sabe, essa família que você desenha pode se tornar real. Você acha? A esperança na voz dela era tão pura que doía. Eu acho. Ele beijou o topo da cabeça dela. Agora vamos comer essas panquecas antes que fiquem completamente carbonizadas. Quando chegaram ao hospital, havia uma movimentação diferente na UTI. Uma enfermeira veio correndo quando os viu. Senhor Alcântara, a paciente Marina Oliveira está acordando. Os médicos estão com ela agora. O coração de Rafael parou. Ela está bem? Está consciente? Ainda está desorientada, mas respondendo aos estímulos. É um sinal muito bom. Rafael olhou para Isabela, que apertava sua mão com força. Posso ver ela? Posso levar a Isabela? A enfermeira hesitou. Deixa eu verificar com o Dr. Silva. Os minutos de espera pareceram horas. Rafael andava de um lado para o outro, enquanto Isabela sentava em uma cadeira, balançando as pernas, ansiosa. Finalmente, o médico apareceu. Senhor Alcântara, a senhorita Oliveira está acordada e pedindo pela filha. Dr. Silva se abaixou na altura de Isabela. Sua mãe quer muito ver você, mocinha, mas ela ainda está fraca, então não pode ficar muito tempo, está bem? Isabela acenou energicamente com a cabeça. E eu? Rafael perguntou. Posso ver ela também? O médico olhou para ele por um longo momento. Ela perguntou quem estava cuidando da filha. Quando dissemos seu nome, ela ficou muito agitada. Talvez seja melhor deixar a menina ir primeiro e depois... Entendo. Rafael se ajoelhou diante de Isabela. Vai lá ver sua mãe, Bela. Diz para ela que você está bem, que está sendo muito corajosa. E diz que tem alguém aqui que precisa muito falar com ela. Isabela o abraçou forte antes de seguir a enfermeira. Rafael ficou do lado de fora da UTI, observando através do vidro. Viu quando Isabela entrou no quarto. Viu o momento em que Marina a viu. Mesmo de longe, mesmo através do vidro, ele podia ver as lágrimas escorrendo pelo rosto de Marina enquanto ela abria os braços fracos para a filha. Mãe e filha se abraçaram, e Rafael sentiu seu coração se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. Marina estava viva. Marina estava acordada. E em breve, muito em breve, ele teria as respostas que precisava. Teria a chance de explicar, de contar a verdade sobre o que realmente aconteceu. Mas quando seus olhos encontraram os dela através do vidro, o que viu não foi alívio ou felicidade. Era medo. Marina o olhava com medo genuíno, puxando Isabela mais perto, como se estivesse protegendo a filha dele. E Rafael entendeu. Para Marina, ele era o homem que a havia rejeitado, o homem que não quis a filha deles, o monstro que seu pai havia criado nas mentiras dele. Como ela podia saber que nada daquilo era verdade? Como ela podia confiar nele depois de tudo o que acreditava que ele tinha feito? 2 horas depois, quando Isabela finalmente saiu do quarto, vinha acompanhada por uma assistente social. A mulher se aproximou de Rafael com uma expressão séria. Senhor Alcântara, a senhorita Oliveira gostaria de falar com o senhor. Rafael sentiu seu coração acelerar. Ela está bem o suficiente para receber visitas? O Dr. Silva autorizou, mas apenas 15 minutos. Ela ainda está muito fraca. A assistente social baixou a voz. Senhor, ela está bastante alterada emocionalmente. A situação com a filha parece ser complicada. Eu sei. Rafael se abaixou para Isabela. Bela, pode ficar aqui com a tia por uns minutinhos? Vou lá falar com sua mãe rapidinho.
Isabela o abraçou. Fala para ela que você é legal. Fala que você cuida bem de mim. Vou falar. Ele beijou a testa dela e seguiu a enfermeira até o quarto de Marina. Quando entrou, teve que fazer um esforço consciente para manter a respiração regular. Ali estava ela, a mulher que ele havia amado, havia perdido, havia procurado desesperadamente. Marina estava recostada na cama hospitalar, pálida e frágil, com curativos visíveis no braço e na testa. Mas seus olhos, aqueles olhos verde-água que ele conhecia tão bem, estavam fixos nele com uma mistura de medo e desafio. Marina, ele disse o nome como uma oração. Não se aproxime. A voz dela estava rouca, fraca, mas firme. Fique onde está. Rafael parou a alguns metros da cama, as mãos levantadas em um gesto de paz. Eu não vou te machucar. Nunca machucaria você. Como você encontrou ela? Marina perguntou, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Como você encontrou minha filha? Foi acaso, puro acaso. Eu estava no hospital para tratar um ferimento quando ouvi ela chorando. Ela estava desesperada, com medo de ser levada pelo conselho tutelar. Ele hesitou. Eu me ofereci para cuidar dela temporariamente. Por quê? A pergunta foi quase uma acusação. Por que você faria isso? Você deixou bem claro há 5 anos que não queria nada comigo, que não queria uma família, que eu era um obstáculo no seu caminho. Eu nunca disse isso. Rafael deu um passo à frente, mas parou quando viu Marina se encolher. Marina, eu nunca disse nada disso. Eu não sei o que te contaram, mas eu nunca... Seu pai me contou. As palavras saíram como veneno. Augusto Alcântara apareceu na minha porta quando eu estava com 3 meses de gravidez. Ele disse que você sabia, que você tinha mandado ele me oferecer dinheiro para eu desaparecer. Que você não queria estragar sua carreira brilhante com uma família indesejada. Rafael sentiu como se tivessem arrancado o ar de seus pulmões. Ele mentiu. Marina, ele mentiu para você. Eu não sabia que você estava grávida. Eu não sabia de nada disso. Mentiu? Por que eu acreditaria em você agora? Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. Você tem ideia do que passei? Descobri que estava grávida na mesma semana que seu pai apareceu. Eu estava planejando te contar naquela noite, fazer uma surpresa. Tinha comprado um sapatinho de bebê minúsculo, e então ele apareceu e destruiu tudo. Marina, por favor, me escuta. Rafael aproximou-se devagar da cama, sentando-se em uma cadeira próxima. Eu te amava. Estava planejando pedir você em casamento. Tinha comprado um anel. Estava esperando o momento certo. E então você simplesmente desapareceu. Sumiu sem deixar rastro, sem uma palavra, sem uma explicação. Ela o olhou, e por um momento Rafael viu dúvida em seus olhos. Você ia me pedir em casamento? Sim. Ele tirou a carteira do bolso e, de um compartimento escondido, retirou um pequeno pedaço de papel amassado. Era o recibo da joalheria, datado de uma semana antes de Marina desaparecer. Ele estendeu para ela. Comprei este anel 5 anos atrás. Ainda está guardado no cofre da minha casa. Nunca consegui me livrar dele porque me lembrava de você. Marina pegou o papel com mãos trêmulas, lendo a data, o valor, a descrição. Suas lágrimas caíram sobre o papel. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Meu pai me procurou ontem, Rafael continuou, sua voz carregada de emoção. Quando ele viu Isabela, quando viu os olhos dela, ele soube. E me contou tudo. Contou como mentiu para você, como manipulou a situação. Marina, eu cortei relações com ele. Nunca vou perdoar o que ele fez conosco. Isabela. Marina. Pronunciou o nome da filha com tanto amor que doeu. Nossa filha. Ela tem seus olhos, Rafael. Toda vez que olho para ela, vejo você. E dói, porque eu achei que você não a quis. Eu nem sabia que ela existia. Rafael sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Mas agora que sei, agora que a conheci, Marina, ela é perfeita. É linda, inteligente, engraçada. Ela desenha o tempo todo, assim como você. E ela desenha famílias, sempre com um pai que ela nunca conheceu.
Marina soluçou. Ela sempre me perguntava sobre o pai, e eu não sabia o que dizer. Como eu poderia dizer que o pai dela não a quis? Então eu apenas dizia que era complicado, que um dia ela entenderia. Ela tem um pai agora. Tem um pai que a ama mais do que pensou ser possível amar alguém. Rafael estendeu a mão, hesitante. Marina, eu fiz um teste de DNA. Espero que não se importe, mas eu precisava ter certeza. Isabela é minha filha. 99,99% de certeza. Eu sei que ela é sua. Marina finalmente pegou a mão dele, apertando com a força que tinha. Eu sempre soube. Ela é completamente sua em tantos aspectos. A forma como inclina a cabeça quando está pensando, a teimosia quando quer algo, até o jeito que ela franze o nariz quando não gosta de alguma coisa. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas segurando as mãos, processando 5 anos de mentiras e separação. Foi Marina quem quebrou o silêncio. Você realmente cuidou dela? Ela está bem? Ela está ótima. Comendo bem, dormindo bem. Fiz questão de que tivesse tudo o que precisasse. Roupas, brinquedos, uma escolinha perto de casa. E ela tem sido incrivelmente corajosa. Vem te visitar todos os dias, conta histórias para você mesmo quando você estava em coma. Rafael sorriu através das lágrimas. Ela te ama muito. E você? Marina perguntou baixinho. Você ainda sente algo por mim? Ou era só pela Isabela que você se ofereceu para cuidar dela? Rafael olhou nos olhos dela, aqueles olhos que havia amado desde o primeiro dia. Quando te vi pela primeira vez na UTI, conectada em todos aqueles aparelhos, meu coração quase parou. Mesmo depois de 5 anos, mesmo com toda a dor, eu nunca parei de te amar, Marina, nunca. Tentei seguir em frente, mas você sempre esteve aqui. Ele tocou o peito. Sempre. Novas lágrimas escorreram pelo rosto de Marina. Eu também nunca parei de te amar. Mesmo acreditando que você não me quis, mesmo criando a Isabela sozinha, eu nunca consegui te esquecer. Há uma caixa no meu closet com fotos nossas que não tive coragem de jogar fora. Isabela já me perguntou sobre o homem das fotos várias vezes. O que você disse a ela? Disse que era alguém que eu conhecia há muito tempo, alguém que foi importante. Marina apertou a mão dele mais forte. Rafael, eu sinto muito. Sinto muito por ter acreditado nas mentiras. Sinto muito por não ter te procurado, por não ter te dado a chance de explicar. Você não tem nada pelo que se desculpar. Você estava grávida, vulnerável. Meu pai é um homem poderoso, intimidador. Você fez o que achou que era melhor para proteger nossa filha. Ele levantou a mão dela e beijou delicadamente. Mas agora a verdade está clara, e agora podemos decidir o que fazer daqui para frente. O que você quer fazer? Marina perguntou, seus olhos buscando os dele. Quero ser pai da Isabela. Quero estar presente em cada aniversário, cada desenho, cada história antes de dormir. Quero recuperar o tempo perdido. Ele hesitou. E quero uma chance, Marina. Uma chance de reconquistar seu coração. Uma chance de ser a família que sempre deveríamos ter sido. Antes que Marina pudesse responder, a enfermeira entrou. Desculpe, mas a senhora precisa descansar. Os sinais vitais estão ficando alterados. Rafael acenou, levantando-se. Marina, você precisa se recuperar. Quando sair daqui, quando estiver bem, conversamos sobre tudo com calma. Sem pressa, sem pressão. Rafael, ela o chamou antes que ele saísse. Obrigada por cuidar da nossa filha, por não ter desistido de procurar a verdade. Sempre. Ele prometeu. Sempre vou cuidar de vocês duas. Quando saiu do quarto, encontrou Isabela esperando ansiosamente. E aí, ela gostou de você? Contou que você faz panquecas? Rafael riu, pegando a menina no colo. Conversamos bastante. E sabe de uma coisa? Sua mãe vai sair do hospital em breve e vai precisar de alguém para cuidar dela enquanto se recupera. Eu vou cuidar, Isabela anunciou imediatamente. Você é uma ótima cuidadora, mas sozinha vai ser difícil. Então pensei que talvez vocês duas possam ficar lá em casa até sua mãe ficar completamente boa. O que você acha? Os olhos de Isabela se iluminaram. De verdade?
Minha mãe vai morar com a gente? Com a gente. As palavras ressoaram no peito de Rafael. Aquela criança já os via como uma unidade, como uma família. E talvez, apenas talvez, eles pudessem realmente se tornar isso. Nos dias seguintes, Marina se recuperou rapidamente. Os médicos ficaram impressionados com seu progresso. Rafael visitava diariamente, às vezes com Isabela, às vezes sozinho. Eles conversavam por horas, reconstruindo a confiança que havia sido destruída, preenchendo os 5 anos de lacunas. Marina contou sobre a gravidez solitária, sobre o medo que sentiu. Contou sobre o nascimento de Isabela, sobre como segurou a filha nos braços pela primeira vez e chorou, porque a menina tinha os olhos verdes do pai. Contou sobre as noites difíceis, as dúvidas, os momentos em que quase ligou para Rafael, mas não teve coragem. Rafael contou sobre os meses de busca desesperada, sobre como visitou cada lugar que eles costumavam frequentar juntos, esperando encontrá-la, sobre como, eventualmente, precisou aceitar que ela não queria ser encontrada, sobre os anos que passou, focado apenas em trabalho, tentando preencher o vazio que ela havia deixado. Há uma coisa que preciso te mostrar, Marina disse em uma de suas visitas. Ela pegou o celular novo que Rafael havia comprado para ela, já que o dela havia sido destruído no acidente. Mostrou fotos, centenas de fotos de Isabela crescendo. Tirei uma foto dela todo mês no dia do aniversário. Queria ter um registro caso um dia você quisesse conhecê-la. Rafael passou por cada foto com lágrimas nos olhos. Isabela bebê, minúscula e perfeita. Isabela dando os primeiros passos. Isabela no primeiro dia de aula. Cada marco importante que ele havia perdido, mas que Marina havia cuidadosamente documentado. Posso ter cópias? Ele perguntou, a voz embargada. Todas elas são. Suas também. Marina sorriu, ainda frágil, mas genuína. Ela sempre foi de vocês dois. Uma semana depois da conversa reveladora, Marina recebeu alta médica. Ainda precisaria de fisioterapia para algumas das fraturas, mas estava fora de perigo. Rafael já havia preparado tudo em seu apartamento. Transformou um dos quartos de hóspedes em um quarto adequado para Marina, com cama confortável, medicamentos organizados e até flores frescas no criado mudo. Quando chegaram à cobertura, Marina parou na entrada observando o espaço. Está diferente, menos estéril. Rafael riu. Isabela aconteceu. De repente tinha desenhos nas paredes, brinquedos espalhados, vida. Percebi que minha casa era só um lugar vazio antes dela chegar. Isabela puxou a mãe pela mão, animada. Vem ver meu quarto. O Rafael deixou eu escolher tudo. Tem estrelas que brilham no escuro no teto. Nos dias que se seguiram, eles desenvolveram uma rotina. Rafael ia trabalhar pela manhã, mas voltava sempre para o almoço. Contratou uma fisioterapeuta particular para Marina e ajustou seus horários para poder levá-la às sessões. À noite, os 3 jantavam juntos, com Isabela contando animadamente sobre seu dia na escola. Era estranho e natural ao mesmo tempo. Havia uma cautela nos movimentos de Rafael e Marina ao redor um do outro, como se estivessem aprendendo uma dança nova. Mas havia também uma familiaridade, uma facilidade que vinha de terem se amado profundamente no passado. Uma noite, depois de colocar Isabela para dormir, Marina encontrou Rafael no escritório, trabalhando em alguns documentos. Ela bateu levemente na porta. Posso entrar? Sempre. Ele desligou o computador, dando-lhe atenção total. Marina sentou-se na poltrona em frente à escrivaninha. Quero retomar minha carreira. Sei que preciso me recuperar completamente primeiro, mas já estou pensando em alguns projetos. Isso é ótimo. Você é incrivelmente talentosa. Vi seu portfólio online. Rafael se inclinou. Para frente. Na verdade, tenho alguns contatos em galerias de arte e editoras. Se quiser, posso fazer algumas apresentações. Você faria isso? Marina, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te ajudar a ser feliz e realizada. Você e Isabela merecem tudo de melhor. Ele hesitou. Inclusive, estava pensando em montar um estúdio para você aqui. Tem aquele quarto no fundo que nunca uso. Tem uma iluminação natural incrível. Seria perfeito para a pintura. Os olhos dela se encheram de lágrimas.
Por que você está sendo tão bom conosco? Porque vocês são minha família. A resposta saiu simples, honesta. É porque te amo. Ainda te amo, Marina, nunca parei. Ela se levantou e caminhou até ele, suas mãos ainda um pouco trêmulas, apoiando-se na mesa. Eu também te amo. Sempre amei. Mas tenho medo, Rafael. Medo de acreditar que isso é real, que não vai acabar. Rafael se levantou tomando as mãos dela nas suas. É real e não vai acabar. Perdemos 5 anos por causa de mentiras. Não vou perder nem mais um dia. Quero construir uma vida com você. Quero casar com você. Quero que Isabela tenha uma família de verdade. Casar? Marina sussurrou. Sim, mas não. Já agora. Primeiro quero que você se recupere completamente. Quero que tenhamos tempo para nos reconectar, para reconstruir a confiança. Quero fazer isso do jeito certo dessa vez. Ele a puxou gentilmente para mais perto. Mas quero que você saiba que essa é minha intenção. Quero passar o resto da minha vida com você. Marina encostou a testa na dele, os dois permanecendo assim por um longo momento, apenas sentindo a presença um do outro. Quando finalmente se separaram, havia um sorriso nos lábios dela. Passo a passo, então. Passo a passo. Rafael concordou. Nas semanas seguintes, a vida começou a ganhar uma nova forma. Rafael cumpriu sua promessa e transformou o quarto dos fundos em um estúdio completo para Marina. Cavaletes profissionais, uma mesa de luz, tintas de todas as qualidades, pincéis importados. Quando ela viu o espaço pela primeira vez, chorou. É perfeito, ela sussurrou, passando as mãos pelos materiais. É tudo que sempre sonhei ter. Então cria, Rafael incentivou. Cria sua arte, conquista o mundo. Vou estar aqui, apoiando cada passo. E ela criou. Aos poucos, conforme sua recuperação física avançava, Marina voltou a pintar. Primeiro eram apenas esboços, depois aquarelas simples, mas logo estava mergulhada em projetos maiores. Ilustrações para livros infantis que editoras começaram a encomendar depois que Rafael fez algumas conexões. Você não precisava fazer isso, Marina disse uma noite, depois que ele anunciou que havia conseguido uma reunião com uma das maiores editoras de livros infantis do país. Posso conseguir trabalho sozinha. Eu sei que pode. Você é talentosa o suficiente para isso. Apenas estou abrindo algumas portas. O resto é todo seu mérito. Rafael sorriu. E sou egoísta. Quero ver você brilhar. A reunião foi um sucesso. Marina assinou um contrato para ilustrar uma série de 5 livros. Quando voltou para casa, radiante de felicidade, Rafael estava esperando com champanhe sem álcool e um bolo que Isabela havia ajudado a fazer. Parabéns, mamãe! Isabela pulou em seus braços. Você vai ser famosa. Já sou famosa. Sou a mãe da menina mais incrível do mundo. Marina cobriu o rosto da filha de beijos, fazendo-a rir. Rafael observava as duas com um sorriso. Esta era sua família, sua razão de existir. Como tinha vivido sem isso por tanto tempo? À medida que Marina se fortalecia, tanto física quanto emocionalmente, a dinâmica entre ela e Rafael mudava. As conversas ficavam mais fáceis, os silêncios mais confortáveis. Eles começaram a ter pequenos momentos de intimidade, nada explícito por causa de Isabela, mas significativos. Uma mão segurando a outra durante um filme. Um beijo suave na testa ao se despedir pela manhã. Abraços que duravam um pouco mais que o necessário. Isabela percebia tudo. Seus desenhos começaram a mudar. As figuras da mãe e do pai que ela desenhava agora estavam mais próximas, às vezes de mãos dadas, sempre sorrindo. Um dia, ela mostrou um desenho para Rafael. Olha, fiz nós 3 juntos no parque. E tem um cachorrinho também. Podemos ter um cachorro? Rafael riu. Vamos ver. Primeiro preciso conversar com sua mãe sobre isso. Ela vai deixar. Ela sempre diz que famílias precisam de um pet. Isabela inclinou a cabeça, o gesto tão parecido com o de Rafael que Marina sorriu ao ver. Você vai ficar para sempre com a gente? A pergunta, tão direta e inocente, fez Rafael se ajoelhar na altura dela. Quero muito ficar para sempre.
Mas isso depende da sua mãe também. É uma decisão que os adultos precisam tomar juntos. Então pergunta para ela. Isabela insistiu com a lógica simples de uma criança. Pergunta se você pode ficar. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Rafael e Marina se sentaram no terraço da cobertura, observando as luzes da cidade. Havia um vinho aberto, 2 taças e uma música suave tocando baixinho. Isabela me perguntou hoje se eu vou ficar para sempre, Rafael comentou girando o vinho na taça. E o que você respondeu? Marina estava encostada no sofá externo, usando um vestido leve que realçava sua beleza natural. Disse que queria, mas que dependia de você também. Ele se virou para ela. Então, Marina Oliveira, depende de você. Você quer que eu fique para sempre? Ela o estudou por um longo momento, seus olhos verdes refletindo as luzes da cidade. Tenho medo. Ainda tenho medo de acordar e descobrir que isso tudo foi um sonho. Ou pior, que vai acabar de repente como acabou da última vez. Não vai acabar. Rafael pegou a mão dela. Desta vez não há mentiras entre nós. Não há segredos. Somos apenas nós 3, construindo algo real. 3, Marina repetiu sorrindo. Nunca pensei que diria isso, mas gosto dessa matemática. Sempre fomos 2 menos 1, ou 1 mais 1, mais 3 é perfeito. Poderia ser 4 eventualmente, Rafael sugeriu cautelosamente. Se você quiser. Isabela sempre. Diz que quer um irmãozinho. Marina riu, um som leve e feliz. Está planejando nossa família toda já? Estou planejando nosso futuro, todo ele. Rafael se aproximou, seus olhos fixos nos dela. Porque te amo. Porque quero envelhecer ao seu lado. Porque acordar com você e com a Isabela é a melhor parte do meu dia. Eu também te amo, Marina sussurrou. E sim, quero que você fique, para sempre. Foi Rafael quem fechou a distância, beijando-a suavemente. Era um beijo que carregava 5 anos de saudade, de amor reprimido, de sonhos perdidos e recuperados. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. Ainda tenho aquele anel, Rafael sussurrou, guardado no cofre, esperando pelo momento certo. Qual seria o momento certo? Marina perguntou, acariciando o rosto dele. Quando você estiver pronta, quando não houver mais dúvidas ou medos, quando você souber com certeza que isso é para sempre. Os meses passaram e a vida fluía com uma harmonia que nenhum deles havia experimentado antes. Marina estava prosperando profissionalmente, suas ilustrações ganhando reconhecimento. Ela até conseguiu uma exposição em uma galeria renomada dos Jardins, com Rafael fazendo questão de estar presente na inauguração, orgulhoso como se ele próprio tivesse pintado cada quadro. Isabela estava crescendo feliz e segura. Na escola, seus desenhos de família agora eram diferentes. Não mais uma figura imaginária de pai, mas o Rafael real, com todos os detalhes que uma criança de 5 anos consegue capturar. A professora comentou com Marina sobre a mudança positiva no comportamento da menina. Ela está mais confiante, mais aberta. Seja o que for que vocês estejam fazendo em casa, está funcionando. A professora havia dito. Estamos sendo uma família, Marina respondeu simplesmente. Finalmente. Rafael também havia mudado. Seus funcionários notaram que ele chegava mais cedo ao escritório e saía no horário, algo impensável antes. Ele sorria mais, estava mais paciente, mais humano. Júlia, sua secretária, comentou que nunca o tinha visto tão feliz. É a Marina e a Isabela, ele explicou. Elas mudaram tudo. Mas nem tudo era perfeito. Havia um elemento faltando, uma ferida que ainda precisava ser curada. Augusto Alcântara. Rafael não tinha falado com o pai desde aquela noite terrível de revelações. Ignorava suas ligações, deixava suas mensagens sem resposta. A raiva ainda estava lá, profunda e dolorida. Foi Marina quem trouxe o assunto. Rafael, precisamos conversar sobre seu pai. Eles estavam na cozinha, Rafael preparando o jantar enquanto Marina cortava legumes. Isabela estava no quarto, fazendo lição de casa. Era uma cena doméstica tão normal que Rafael quase esquecia dos problemas não resolvidos. Não há nada para conversar.
Ele não faz mais parte da minha vida. A resposta de Rafael foi mais dura do que pretendia. Ele é o avô da Isabela. Marina colocou a faca de lado. E sei que foi terrível o que ele fez. Não estou dizendo que devemos esquecer ou perdoar facilmente. Mas guardar esse rancor não está machucando só a ele. Está machucando você também. Ele roubou 5 anos da nossa vida, Marina. Como você pode pensar em perdoá-lo? Não estou dizendo para perdoar. Estou dizendo para considerar dar a ele uma chance de conhecer a neta. Não por ele, mas por ela. Marina tocou o braço de Rafael suavemente. Isabela merece conhecer toda a sua família. E seu pai, por mais errado que tenha estado, é família. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras. Ele sabia que Marina tinha razão. Sabia que a raiva que sentia pelo pai estava consumindo uma parte dele. Mas perdoar parecia impossível. Vou pensar, foi tudo que conseguiu dizer. Dias depois, Augusto Alcântara fez outra tentativa de contato. Mas desta vez não foi através de ligações ou mensagens. Ele enviou uma carta, entregue pessoalmente por seu motorista. Rafael a leu sozinho em seu escritório, as mãos tremendo. A carta era longa, escrita à mão com a caligrafia elegante que Rafael conhecia desde criança. Nela, Augusto admitia todos os seus erros. Detalhava como a arrogância e o desejo de controlar a vida do filho o levaram a tomar decisões terríveis. Pedia perdão, não esperando recebê-lo, mas precisando expressá-lo. E no final havia um pedido simples: a chance de conhecer a neta. Uma única vez. Apenas para vê-la, para pedir desculpas pessoalmente a Marina e para tentar começar a corrigir os erros do passado. Rafael leu a carta 3 vezes. Na terceira, as lágrimas finalmente vieram. Seu pai, o homem forte e inabalável que ele conhecia, estava implorando. Estava mostrando vulnerabilidade de uma forma que Rafael nunca havia testemunhado. Mostrou a carta para Marina naquela noite. Ela a leu em silêncio, suas próprias lágrimas caindo sobre o papel. "O que você quer fazer?" ela perguntou quando terminou. "Não sei, parte de mim ainda está com muita raiva, mas outra parte, uma parte que talvez seja minha filha, me ensinando sobre segundas chances, acha que devemos pelo menos considerar. Então vamos considerar juntos." Marina entrelaçou os dedos nos dele. "Mas tem que ser nos nossos termos. E tem que ser bom para Isabela." Levou mais uma semana para Rafael tomar a decisão final. Ele ligou para o pai, a primeira vez que falava com ele desde aquela noite. A conversa foi tensa, curta, mas necessária. Eles marcariam um encontro, um café simples em um lugar neutro. Augusto conheceria Isabela, mas sob supervisão constante de Rafael e Marina. Era um primeiro passo, nada além disso. O dia do encontro chegou. Rafael estava visivelmente nervoso, ajustando a gravata várias vezes antes de sair. Isabela, vestida em um vestido amarelo que Marina havia costurado especialmente, estava animada com a perspectiva de conhecer o avô. "Ele é legal." "O vovô é legal?" ela perguntou no carro. "Ele cometeu erros no passado." Rafael explicou cuidadosamente. "Erros grandes que machucaram muita gente. Mas ele está tentando ser melhor agora e merece a chance de te conhecer." Eles se encontraram em uma cafeteria tranquila no Jardim Europa. Augusto já estava lá quando chegaram, sentado em uma mesa nos fundos, visivelmente envelhecido desde a última vez que Rafael o vira. Quando viu Isabela, seus olhos se encheram de lágrimas imediatas. "Olá," ele disse com voz embargada quando eles se aproximaram. "Você deve ser Isabela." "Oi, vovô," Isabela respondeu com a naturalidade das crianças, sem carregar o peso do passado. "Você tem olhos iguais aos meus." Augusto riu através das lágrimas. "Tenho, sim. São os olhos da família Alcântara. E você é linda, assim como sua mãe." Ele se virou para Marina, e Rafael viu quando o homem forte que seu pai sempre foi se quebrou. "Marina, não há palavras para expressar o quanto sinto. O que fiz foi imperdoável. Destruí vidas, separei uma família, causei uma dor imensurável. E sei que um pedido de desculpas não apaga nada disso, mas preciso que saiba que vivo todos os dias com o peso dessa culpa. E se pudesse voltar no tempo,
faria tudo diferente. Marina estava rígida, mas sua voz saiu firme. Senhor Alcântara, o que o senhor fez me tirou 5 anos com o homem que amava. Tirou do seu filho a chance de ver a filha nascer. Mas pior que tudo, quase tirou de Isabela a chance de ter um pai. Isso é algo que vai demorar muito tempo para curar, se é que vai curar completamente. Eu entendo, e aceito qualquer consequência das minhas ações. Augusto olhou para Rafael. Filho, se me permitir fazer parte da vida dessa menina, mesmo que minimamente, vou passar o resto dos meus dias tentando compensar os erros do passado. Rafael pegou a mão de Isabela. Não é por você que estamos aqui. É por ela. Isabela merece conhecer toda a sua família, incluindo você. Mas isso não significa que está tudo perdoado ou esquecido. Significa apenas que estamos dispostos a dar um primeiro passo. O encontro durou 2 horas. Augusto contou histórias sobre a família Alcântara para Isabela, mostrou fotos antigas de Rafael quando criança, fazendo a menina rir ao ver o pai com cabelos engraçados e roupas de outra época. Aos poucos, a tensão foi diminuindo, substituída por uma cautela esperançosa. Quando estavam saindo, Augusto chamou Rafael de lado. Obrigado por me dar esta chance. Sei que não mereço. Não merece mesmo, Rafael concordou. Mas estou aprendendo que segundas chances, às vezes, são necessárias. Marina me ensinou isso. Isabela me ensinou isso. São mulheres sábias. Augusto sorriu fracamente. Cuida bem delas. E não cometa os mesmos erros que eu cometi. Família é tudo. Aprendi isso tarde demais. Nos meses que se seguiram, Augusto tornou-se uma presença gradual em suas vidas. Não frequente, não íntima, mas presente. Ele aparecia para os aniversários de Isabela, para apresentações escolares, sempre respeitoso, sempre tentando compensar. A relação entre pai e filho ainda era tensa, mas havia esperança de cura. O aniversário de 5 anos de Isabela foi uma celebração significativa. Rafael e Marina organizaram uma festa intimista na cobertura, com amiguinhos da escola, decoração temática de borboletas e um bolo enorme de 3 andares que fazia os olhos da aniversariante brilharem. É o melhor aniversário da minha vida, Isabela declarou, usando uma coroa de papel dourado que Rafael havia colocado em sua cabeça, porque tenho minha mãe e meu pai aqui juntos. A festa foi mágica. Rafael observava Marina interagir com as outras mães, rindo e conversando com uma leveza que não tinha quando se conheceram. Ela estava feliz, realizada, e isso fazia o coração dele transbordar de alegria. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, incluindo Augusto, que havia ficado apenas o tempo necessário para dar o presente e cantar parabéns, os 3 ficaram no terraço, Isabela sentada entre os pais ainda usando a coroa. Faz um desejo, Bela, Marina incentivou, indicando uma estrela cadente que riscava o céu. Isabela fechou os olhos com força, suas mãozinhas juntas em concentração intensa. Quando abriu, sorriu misteriosamente. Não posso contar, senão não se realiza. É um bom desejo? Rafael perguntou, abraçando a filha. O melhor desejo de todos. Ela bocejou, o dia cheio de emoções, finalmente cobrando seu preço. Mas acho que já está se realizando. Depois de colocar Isabela para dormir, Rafael e Marina voltaram ao terraço. O céu estava limpo, as estrelas brilhando intensamente. Era uma noite perfeita, morna e cheia de promessas. Rafael tinha algo planejado há semanas e finalmente havia chegado o momento. Marina, ele começou pegando as mãos dela. Esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Ter você e Isabela aqui, construir essa vida juntos, é mais do que eu jamais sonhei. Rafael, Marina começou, mas ele gentilmente colocou um dedo sobre os lábios dela. Deixa eu terminar, porque se não faço isso agora, vou perder a coragem. Ele sorriu nervosamente. 5 anos atrás comprei um anel. Um anel que deveria ter te dado em um jantar romântico com velas e tudo mais. Mas a vida tinha outros planos. E durante todos esses anos guardei aquele anel como uma lembrança do que perdemos.
Ele retirou uma pequena caixa aveludada do bolso. Era antiga, as bordas um pouco gastas pelo tempo. Quando abriu, revelou um anel delicado com uma esmeralda no centro, cercada por pequenos diamantes. A pedra verde brilhava sob a luz das estrelas. Esmeralda, Marina sussurrou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Da cor dos seus olhos e dos olhos dela. Escolhi verde porque me lembrava de você, porque seus olhos mudavam para esse tom quando você estava feliz. Rafael desceu de um joelho segurando o anel. Marina Oliveira Andrade, você é o amor da minha vida. Sempre foi, sempre será. Perdemos 5 anos por causa de mentiras e manipulações, mas não vou perder nem mais um dia. Quer se casar comigo? Quer oficializar essa família que já somos no coração? Marina estava chorando abertamente agora, as mãos cobrindo a boca. Por um momento que pareceu uma eternidade, ela não disse nada. Apenas olhou para Rafael, para o anel, para o homem que sempre amou. Então, finalmente ela acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras. Preciso ouvir você dizer, Rafael implorou, gentilmente. Sim, Marina finalmente conseguiu dizer, rindo através das lágrimas. Sim, sim, 1000 vezes sim. Rafael colocou o anel em seu dedo, que se encaixou perfeitamente, como sempre deveria ter sido. Ele se levantou e a beijou. Um beijo cheio de promessas de futuros, de famílias, de amor eterno. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Mamãe! Rafael! Uma vozinha sonolenta veio da porta do terraço. Isabela estava lá, segurando seu ursinho, esfregando os olhos. Por que vocês estão chorando? Vem cá, amor, Marina a chamou. Quando Isabela correu para seus braços, ela mostrou o anel. O Rafael me pediu em casamento. Vamos ser uma família de verdade agora. Os olhos de Isabela se arregalaram, e então ela deu um grito de alegria tão alto que provavelmente acordou metade do prédio. De verdade? Vocês vão casar? Vou ter um papai de verdade? Você sempre teve um papai de verdade, Rafael corrigiu, puxando as duas para um abraço. Mas agora vamos tornar isso oficial. Meu desejo se realizou, Isabela gritou, pulando. Eu pedi para vocês casarem, a estrela cadente ouviu. Os três ficaram ali no terraço, abraçados sob as estrelas, uma família finalmente completa. Era um momento perfeito, um momento que eles guardariam para sempre. O casamento foi planejado para 6 meses depois. Não seria uma cerimônia grandiosa, Marina não queria. Seria algo íntimo, apenas família e amigos próximos, em uma capela pequena com vista para o mar em Ilhabela. Isabela estava extasiada com a ideia de ser a dama de honra e passava horas desenhando vestidos e flores. Durante os preparativos, Rafael percebeu uma mudança em si mesmo. Estava mais presente, mais focado no que realmente importava. Seu pai também estava fazendo esforços genuínos para se conectar com a família. Ele apareceu um dia com um presente para Marina, uma coleção completa de tintas profissionais raras que ele havia encomendado da Europa. Para sua arte, Augusto havia dito tímido. Ouvi que você estava procurando por estas cores específicas. Marina, surpresa e tocada pelo gesto, aceitou com gratidão. Obrigada, Sr. Alcântara. Augusto, ele corrigiu gentilmente. Por favor, me chame de Augusto, ou vovô, se preferir. Ele olhou para ela com olhos honestos. Sei que não posso apagar o passado, mas posso tentar construir um futuro melhor. Nos meses seguintes, algo inesperado aconteceu. Marina começou a passar mal nas manhãs. Náuseas, tonturas, uma sensibilidade a cheiros que não existia antes. Rafael, sempre atento, notou os sinais. Marina, quando foi sua última... Você sabe. Ele começou delicadamente uma manhã, depois que ela teve que correr para o banheiro pela 3ª vez naquela semana. Ela parou pensando. Então seus olhos se arregalaram. Não pode ser. Vamos descobrir. Rafael já estava pegando as chaves do carro. Agora. O teste de farmácia foi comprado, feito e aguardado com uma ansiedade que fazia os 3 minutos parecerem 3 horas. Quando as 2 linhas apareceram, Marina e Rafael ficaram olhando para o pequeno bastão plástico
como se fosse um artefato alienígena. Estamos grávidos, Marina, sussurrou uma mão indo automaticamente para a barriga ainda plana. Estamos tendo outro bebê. Rafael a girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Desta vez, vou estar aqui, para cada enjoo, cada ultrassom, cada chute. Não vou perder nada. Isabela foi informada naquela noite em uma conversa cuidadosamente planejada. Sua reação foi imediata e explosiva de alegria. Eu vou ser irmã mais velha, vou ensinar tudo para ele ou para ela, tanto faz. Como você sabia? Marina perguntou rindo. Ainda nem confirmamos com o médico. Eu desenhei um bebê nos meus desenhos da família, Isabela explicou, correndo para buscar seu caderno. E lá estava, em traço de criança, mas inconfundível, um bebê nos braços de Marina, com ela e Rafael de cada lado, todos sorrindo. Os meses que antecederam o casamento foram cheios de preparativos duplos, vestidos de noiva, decorações e, ao mesmo tempo, consultas pré-natais, escolha de nomes, preparação do quarto do bebê. Marina estava radiante, a gravidez a deixando ainda mais bonita. Rafael não conseguia parar de olhar para ela, maravilhado com o milagre que crescia dentro dela. O dia do casamento chegou ensolarado e perfeito. A capela estava decorada com flores brancas e verdes, as cores escolhidas por Isabela. Marina usava um vestido simples, mas elegante, de renda branca que acentuava suavemente a barriga, que já começava a aparecer. Isabela estava impecável em seu vestido de dama de honra, carregando uma cesta de pétalas com a seriedade de quem tem uma missão importante. Quando Marina caminhou pelo corredor, Rafael sentiu suas pernas fraquejarem. Ela estava linda, perfeita, e finalmente, depois de tanto tempo, seria oficialmente sua esposa. Augusto, sentado na primeira fila, limpava lágrimas discretamente. Júlia, a secretária de Rafael, chorava abertamente. Era um momento que todos ali sabiam ter sido conquistado com muito sofrimento e superação. Os votos foram escritos por eles mesmos. Rafael foi primeiro, sua voz tremendo de emoção. Marina, você é meu passado, meu presente e meu futuro. 5 anos atrás, eu te perdi e achei que nunca seria feliz novamente. Mas o destino, ou talvez o choro desesperado de uma menininha em um hospital, nos trouxe de volta. E desta vez, prometo que nada vai nos separar. Prometo estar aqui para cada amanhecer, cada desafio, cada vitória. Prometo ser o marido que você merece e o pai que nossas filhas precisam. Filhas? Marina questionou, sorrindo através das lágrimas. Tenho certeza que é. Uma menina. Rafael sussurrou, fazendo a pequena congregação rir. Marina respirou fundo antes de recitar seus votos. Rafael, quando te conheci, eu era uma artista lutando para fazer meu nome. Você viu em mim um talento que eu mesma duvidava. Você me amou de uma forma que eu nunca havia experimentado. E quando eu pensei que tinha perdido você para sempre, quando achei que criar nossa filha sozinha era minha penitência, cada olhar nos olhos verdes dela me lembrava do amor que tivemos. Hoje, reconstruímos esse amor sobre uma fundação de verdade e perdão. Prometo te amar, em todos os nossos dias, nos bons e nos difíceis. Prometo ser a esposa e mãe que nossa família merece. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo foi recebido com aplausos e lágrimas. Isabela jogou pétalas no ar, gritando "Viva!" com entusiasmo infantil. Era perfeito. Era deles. A recepção foi na praia, em uma estrutura montada especialmente para o evento. Pequena, intimista, com luzes penduradas que brilhavam contra o céu do entardecer. Rafael e Marina dançaram sua primeira dança como marido e mulher na areia, descalços, com as ondas tocando seus pés. Isabela não quis ficar de fora e se juntou a eles, criando um momento que o fotógrafo capturou perfeitamente. Essa foto vai ficar na parede da sala para sempre, Rafael declarou quando a viu mais tarde. Os meses seguintes foram de preparação para a chegada do novo membro da família. O quarto foi decorado em tons suaves de verde e amarelo, neutro, até que descobrissem o sexo. Isabela participava de tudo, dando opiniões sobre cada detalhe, praticando como seria trocar fraldas em suas bonecas.
Na ultrassom de sexo, toda a família foi junto. Augusto, Marina, Rafael e Isabela, todos apertados na pequena sala, ansiosos. Quando o médico anunciou, "É um menino!", Isabela pulou da cadeira. "Eu vou ter um irmãozinho, vou ensinar ele a desenhar." Rafael abraçou Marina, beijando sua testa. "Um filho, vamos ter um filho." "Você está decepcionado que não é outra menina?", Marina brincou. "Estou realizado. Não importa se é menino ou menina. Vamos estar aqui juntos, desta vez do começo ao fim." O parto aconteceu em uma noite de inverno, 3 semanas antes do esperado. Marina começou a sentir as contrações durante o jantar, e o que se seguiu foi um caos organizado. Rafael correu pela casa pegando a mala da maternidade que estava preparada há semanas. Isabela foi deixada com Júlia, que havia se oferecido para ficar com ela. E eles correram para o hospital. 12 horas depois, às 6 da manhã, Gabriel Alcântara Andrade nasceu. 6,5 kg, saudável e gritando a plenos pulmões. Quando colocaram o bebê nos braços de Rafael pela primeira vez, ele desmoronou. Aquela pequena vida, aquele ser minúsculo, era dele. Era seu filho, e ele estava ali desde o primeiro segundo. Não havia anos perdidos, não havia ausências. Apenas presença, amor e família. "Ele tem seus olhos." Marina observou cansada, mas feliz da cama hospitalar. "Verde. Jade, assim como você e a Isabela. Ele é perfeito." Rafael não conseguia parar de olhar para o filho. "Vocês são perfeitos. Minha família perfeita." Quando Isabela foi autorizada a visitar, ela entrou no quarto com cuidado exagerado, como se o chão fosse quebrar sob seus pés. Ao ver o irmãozinho, seus olhos se encheram de lágrimas. "Ele é tão pequeno." "Você também era assim quando nasceu," Marina explicou, fazendo sinal para que ela se aproximasse. "Quer segurar?" Com a supervisão cuidadosa de Rafael, Isabela segurou Gabriel pela primeira vez. O bebê, que estava chorando, imediatamente se acalmou ao sentir os braços da irmã. "Ele gosta de mim," ela sussurrou maravilhada. "Claro que gosta. Você é a irmã mais velha dele. Vai ser a pessoa mais importante na vida dele." Rafael fotografou o momento com o celular, sabendo que aquela imagem seria tesouro para sempre. Os primeiros meses com Gabriel foram desafiadores, mas repletos de alegria. Noites sem dormir, fraldas infinitas, mamadas constantes. Mas Rafael estava ali para tudo. Ele acordava para as mamadas da madrugada, trocava fraldas com a mesma eficiência que fechava contratos milionários. Ninava o filho, cantando canções que nem sabia que conhecia. Marina voltou ao seu estúdio assim que se recuperou do parto, mas agora dividia seu tempo entre a arte e a família. Suas ilustrações começaram a ganhar ainda mais profundidade, influenciadas pela experiência de ser mãe pela segunda vez, mas desta vez com o apoio completo do parceiro. Augusto era um avô presente e dedicado. Visitava regularmente, sempre trazendo presentes, sempre disposto a ajudar. A relação com Rafael, embora ainda carregasse cicatrizes, havia se transformado em algo mais saudável. Eles não eram próximos como Rafael gostaria, mas havia respeito mútuo e, acima de tudo, amor pela família que haviam construído, mesmo que por caminhos tortuosos. 2 anos se passaram em um piscar de olhos. Gabriel cresceu em um menino esperto e enérgico, que seguia a irmã por toda parte. Isabela, agora com 7 anos, era uma irmã mais velha dedicada, ensinando Gabriel a desenhar, a contar histórias, a ser gentil. Uma manhã, Rafael acordou com Marina já de pé na janela do quarto, observando o sol nascer. Ele a abraçou por trás, descansando o queixo em seu ombro. "Em que está pensando?" "Em como a vida muda," ela respondeu suavemente. "Em como 5 anos atrás eu estava sozinha, assustada, criando uma filha sem pai. E agora olho para essa casa e vejo uma família de verdade, com amor e risadas e memórias sendo criadas todos os dias." "Arrependida de ter dito sim?" Rafael brincou. "Nunca, nem por um segundo." Marina se virou em seus braços. "Você sabe que eles querem fazer uma matéria sobre nós?" "Quem?" "Aquela revista de comportamento. A editora disse que nossa história seria inspiradora.
Um casal que se reencontrou, superou obstáculos, construiu uma família. Marina mordeu o lábio. Acho que deveríamos aceitar. Talvez nossa história ajude outras pessoas a acreditarem em segundas chances. Rafael considerou por um momento. Se você acha que é importante, então vamos fazer. A entrevista foi realizada em sua casa, com fotos da família em vários ambientes. Isabela e Gabriel participaram, com a espontaneidade das crianças, contando histórias engraçadas sobre os pais, mostrando seus desenhos, sendo simplesmente eles mesmos. O jornalista fez a pergunta inevitável. Como vocês conseguiram superar 5 anos de separação? Como reconstruíram a confiança? Rafael e Marina trocaram olhares, um diálogo silencioso, que só casais que se conhecem profundamente conseguem ter. Foi Rafael quem respondeu. Perdão. E a disposição de começar de novo. Poderíamos ter ficado presos no passado, na mágoa, na raiva. Mas escolhemos olhar para frente. Escolhemos acreditar que o amor que tínhamos valia a pena ser recuperado. E a presença de Isabela ajudou. Marina acrescentou. Ela era a prova viva de que nosso amor tinha criado algo lindo. Impossível olhar para ela e não querer lutar por essa família. A matéria saiu 2 meses depois, com uma foto linda da família na capa. O título era Segundas Chances, a história de amor que desafiou o tempo. A repercussão foi imediata e emocionante. Centenas de pessoas compartilhando suas próprias histórias de reencontros, de famílias reconstruídas, de amor que sobreviveu aos obstáculos. Uma tarde, Isabela encontrou Rafael no escritório, trabalhando em uns documentos. Ela subiu em seu colo, algo que ainda fazia, apesar de estar crescendo rápido demais. Pai, ela começou, e Rafael sorriu ao ouvir a palavra que nunca se cansava. Posso te perguntar uma coisa? Sempre, princesa. Você fica triste por ter perdido meu nascimento? Por não ter estado lá quando eu era bebê? Os olhos verdes dela, tão parecidos com os dele, estavam preocupados. Rafael puxou-a para mais perto, beijando o topo de sua cabeça. Fico triste que adultos tenham tomado decisões ruins que nos separaram. Mas não fico triste porque agora estamos juntos. E sabe de uma coisa? Cada dia que passo com você é um presente. Cada desenho que você me mostra, cada história que conta, cada risada que dá. Tudo isso compensa o tempo que perdemos. É por isso que você tira tantas fotos? Isabela perguntou perspicaz. É por isso, Rafael riu. Porque quero lembrar de cada momento. Quero que quando você crescer e tiver seus próprios filhos, você possa olhar para trás e saber que foi amada cada segundo de cada dia. Eu sei disso agora. Isabela abraçou o pai. Sei que você me ama. Sei que a mamãe me ama. E sei que somos a família mais sortuda do mundo. Naquela noite, com as crianças dormindo e a casa quieta, Rafael e Marina sentaram no sofá, folheando álbuns de fotos. Havia fotos antigas deles dois de quando eram jovens e apaixonados. Fotos do nascimento de Isabela, que Marina havia tirado sozinha, lágrimas vindo aos olhos de Rafael ao ver o que perdeu. Fotos da hospitalização de Marina, de Isabela pequena assustada, e então as fotos mudavam. Tornavam-se mais felizes, mais completas. Rafael aparecendo, a família se formando, Gabriel chegando. Veja como mudamos. Marina observou comparando uma foto antiga com uma recente. Ficamos melhores, Rafael corrigiu. Mais completos. Mais reais. Marina descansou a cabeça em seu ombro. Você acha que vamos ficar assim para sempre? Felizes? Acho que vamos ter desafios. A vida sempre tem. Mas acho que enquanto escolhermos um ao outro todos os dias, enquanto escolhermos nossa família, vamos superar qualquer coisa. Ele beijou o topo da cabeça dela. Te amo, Marina. Hoje, amanhã, para sempre. Para sempre. Ela ecoou. Eu e você e nossas crianças. E assim, sob o teto daquela cobertura, que havia sido apenas um espaço vazio e se transformado em um lar, a família Alcântara Andrade dormiu. Unidos, completos e infinitamente gratos pelo caminho tortuoso que os havia levado até ali. Porque às vezes
As melhores histórias não são aquelas que começam perfeitas, mas aquelas que, através de perdão, amor e segundas chances, encontram seu final feliz. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael, Marina e Isabela tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada de reencontro, perdão e amor nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, que segundas chances podem transformar nossas vidas e que família é construída com escolhas diárias de amor e dedicação. Se esta narrativa emocionante ressoou com você, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias que trazemos diariamente. Deixe seu like se você acredita em segundas chances e no poder do amor verdadeiro. E nos comentários, conte-nos, você já viveu ou conhece alguém que viveu uma história de reencontro? Compartilhe conosco, pois cada história é única e merece ser ouvida. Todos os dias trazemos histórias que exploram a complexidade da vida, os desafios do coração e a beleza das relações humanas. Até a próxima história. E lembre-se, o amor sempre encontra um caminho.